Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu queria compartilhar uma palavra com você essa noite, né? Eu queria falar sobre viver o céu na terra, irmãos. Queria compartilhar isso com você. Essa noite é uma noite de ceia, uma noite de mesa, uma noite de aliança, uma noite de comunhão. E nada melhor do que trazer uma realidade do céu para a terra, para que a gente possa viver essa realidade agora, uma realidade presente. A promessa do reino de Deus não é distante nem futura, irmãos. Amém? Ela não é distante nem futura, ela é presente. Por isso a gente precisa quebrar uma mentalidade religiosa que adiou as realidades do céu. Existia uma mentalidade que falava: olha, no dia da sua morte, você vai encontrar com Cristo nas regiões celestiais. É uma verdade, irmão. Você vai encontrar com Cristo no dia da sua morte. Mas você não precisa esperar, você pode encontrar com Ele hoje, cara. Por quê? Porque Ele está presente nesse lugar. Você tem que viver isso agora, não é amanhã, não é no futuro, não é depois, irmãos. Então nós precisamos quebrar essa mentalidade de um dualismo grego, onde eu vivo uma vida secular e fico aguardando um reino futuro. Não, o reino não é futuro. O reino de Deus é agora. Por muito tempo o evangelho foi reduzido a um passaporte para depois. Passaporte para depois. Depois vai ser assim. Depois vai ser assado. E a Bíblia nos revela algumas coisas extraordinárias. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro. Sim. Mas não tem problema ter dor e ter choro. Isso não impede você de viver o reino de Deus agora. Não impede, irmãos. Jesus veio garantir não somente um destino, Ele veio revelar uma realidade presente. Nas quintas-feiras nós vamos falar sobre um céu que toca a terra. O que é isso, pastor? O céu, quando o céu tocou a terra em forma humana, irmãos, tudo foi ressignificado, tudo foi transformado, o reino de Deus foi apresentado. A gente vai ver isso aqui. João Batista pregava: ei, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E ele preparava o caminho, mas o caminho já veio, cara. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele já pisou aqui, Ele já esteve aqui. E Ele permanece aqui, como está em Apocalipse, andando no meio dos 7 castiçais. A sua igreja. O reino dos céus é para ser vivido hoje, irmãos. É para ser vivido agora. Por isso está escrito assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não nos ensinou a orar para esperar acontecer. Jesus não falou: ora aí para você esperar ou para você escapar da terra. Ele não falou que era para a gente orar isso. Jesus falou: ó, ora para você atrair o céu para a terra, cara. Eu já tive aí, eu mostrei como é que tem que fazer. Eu caminhei no meio de vós, eu mostrei como é que tem que fazer. Quando eu caminhei, eu olhei a prostituta e eu a perdoei. E ela foi transformada, a vida dela foi ressignificada. Quando eu caminhei sobre a terra, eu encontrei uma mulher num poço. Ela era uma samaritana, inimiga dos judeus. Mas eu declarei uma palavra, uma realidade sobre ela. Qual realidade? Uma realidade do céu. E a partir da realidade do céu, que foi recebida por aquela mulher, toda uma cidade foi transformada. Uma realidade do céu. Quando Deus tocou a terra em carne, Ele mudou a realidade da terra. E isso está disponível para mim e para você, cara. Ele está nos ensinando a trazer o céu para a terra, a realidade dos céus para a terra. Por isso, viver o reino de Deus não tem a ver com as guerras, irmãos, com a ausência de guerras. Pastor, eu estou passando por tribulações. Não precisa levantar a mão, não. Quem está passando por tribulação? Não precisa levantar a mão. Pastor, eu queria viver esse reino, mas eu vivo muitas guerras, muitas batalhas. Eu tenho batalhas internas, pastor. Eu tenho batalhas com a minha mente. Eu ainda faço o que eu não quero. Assim como Paulo falou. As coisas que eu não quero, faço. Eu ainda tenho essas guerras, pastor. Como é que eu vou viver o reino de Deus? O reino de Deus não é ausência de guerra. Viver o reino de Deus não é ter ausência de caos. Viver o reino de Deus não é ter ausência de tribulação. Viver o reino de Deus é ter paz e vencer todas essas coisas com Cristo Jesus, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Se você está firmado na rocha, irmãos, pode ventar para lá, para cá, pode balançar, não vai quebrar e não vai cair. Existe uma realidade sobre mim e sobre você. Não tem a ver com a ausência de guerra, tem a ver com ter paz em meio ao caos. Você está passando por um lugar de caos, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Existe uma realidade dos céus que quer que você tenha paz em meio ao caos. Você sabe que tem um estudo que fala que 90% das ansiedades, elas nunca vão acontecer. Quem já sofreu por uma coisa que nunca aconteceu?
Quem já sofreu pelos próprios pensamentos? Quem já sofreu porque imaginou como ia ser e nunca foi? Quem já ficou angustiado, irmão? Já deixou de viver coisas? Já deixou de desfrutar com a família? Deixou de viver coisas incríveis? Por quê? Estava agoniado, estava angustiado demais. Porque por uma coisa que ele pensava que ia acontecer, lá na frente descobre que nunca aconteceu. 90% das angústias que nós temos não vão se concretizar. Fique em paz, irmãos. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Existe uma palavra de esperança para você, irmãos. Existe uma palavra de esperança para mim. Existe um reino que deve ser vivido e manifestado, e é agora. Por isso o evangelho não é uma fuga. O evangelho é manifestação. O evangelho não é espera. O evangelho é expressão. São coisas diferentes. Você não corre para o evangelho porque você está fugindo do mundo. Você vem viver o evangelho e vem viver o reino de Deus para manifestar esse reino no mundo. Em todo lugar que você estiver. Você não está em fuga da terra, irmão. Você não está fugindo do diabo, irmãos. Quem foge de você é o diabo. Submeta-se a Deus e a sua palavra, e o diabo fugirá de vós. Não precisa fugir do diabo não, irmãos. Só tem que andar com Deus. Manifestar o reino de Deus. Você não está aqui para se esconder das coisas do mundo. É claro, se prive de coisas que você possa ser mais tentado, ter mais dificuldade. Se você ainda não está pronto, se priva, irmãos. Não tem problema. Se priva. Mas não é para você fugir do mundo. O evangelho não é fuga, o evangelho é manifestação, cara. Deixa eu te contar um segredo. Ele tocou a terra em carne e mudou as realidades da terra, mas ele acendeu os céus. E sabe o que ele diz na sua palavra? Eis que deixo com vocês o Consolador, o Espírito da verdade. Por quê? Para que agora, eu estando com o Pai nas regiões celestiais, vocês que estão aqui, todos vocês que estão aí, possam manifestar os céus na terra. Você não vai para o céu, irmãos. O céu você atrai, o céu você não vai, você atrai. O que diz Apocalipse, irmãos? Existe uma historinha que está na nossa mente, de que nós estamos fazendo tudo certinho para ir para o céu. E aí a palavra diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Por quê? Porque Deus não quer que as pessoas se percam. Então Deus quer que eu e você manifestemos o céu na terra agora, para que as pessoas possam ser alcançadas. Por isso o reino de Deus, irmãos, ele não é futuro. O reino de Deus não é algo que está ao seu futuro. O reino de Deus é algo presente na sua vida agora. Pastor, eu vim aqui porque eu estou buscando o reino de Deus. Já encontrou? Se você não tinha encontrado ainda, eu quero declarar sobre você. Essa noite você encontrou. E você vai sair daqui vivendo, praticando e manifestando as obras do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu até era crente, eu até era batizado, mas eu andava caminhando em lugares tortuosos. Acabou, irmãos. Essa noite Deus vai tomar você de uma forma como nunca antes. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida. Aquilo que puxava você para trás, aquilo que ainda tentava na sua mente, aquilo que estava fazendo você ainda destruir os planos de Deus para a sua vida, acabou essa noite. Dessa noite você vai sair daqui manifestando o reino de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer, dá uma salva de palmas para Jesus aí. Amém? Vamos para o texto então, Lucas capítulo 17, irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 20. Vou ler só o 20 e o 21 com vocês. Isso, abre sua Bíblia comigo. Diz assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus já está entre vós. Jesus não apontou para um lugar, irmãos. Jesus apontou para uma realidade presente. Jesus não falou: o reino de Deus está no céu, e quando chegar no tempo você vai acessar. Não, ele falou: o reino de Deus está entre vós. Existe uma realidade presente diante de mim e de você. O reino de Deus não é definido pela geografia, é definido pelo governo.
Pastor, quem governa Nova Friburgo? Existe um prefeito aqui, e ele tem autoridade. A palavra diz para a gente respeitar as autoridades, os prefeitos, as autoridades, os vereadores, né? As instituições de segurança. Sim, existe um governo que cuida das finanças, que cuida da construção das ruas. Esse é o governo dos homens. Mas a realidade do reino, ela vai se manifestar quando quem governar a sua vida é o Senhor. O Senhor precisa governar o coração dos homens, irmãos, para que o reino de Deus se manifeste na terra. Aí tudo aquilo que você fizer, você fará para a glória de Deus. Por isso o reino de Deus não é definido por uma geografia. O reino de Deus é definido por governo, quem governa. O reino de Deus é definido quando o céu se manifesta. Por isso o céu só começa a agir quando Deus volta a governar o coração dos homens. Lembra o que Deus fez com Abraão? A palavra diz que Deus deu a terra para quem? Deus deu a terra para o filho dos homens. E aí ele faz uma aliança com os homens, para que ele possa de novo acessar o coração dos homens e governar sobre toda a terra, irmãos. Mas o reino de Deus não vai se manifestar, irmãos, de forma invisível por aí, fantasmagórica. Vai se manifestar através de você. É através da sua vida que o reino é visto. É através de você que Jesus Cristo é conhecido. É, pastor, toda vez que você se apresenta em algum lugar, toda vez que você se apresenta para alguém, toda vez que você se relaciona com pessoas, você apresenta alguma coisa para elas, irmãos. Toda vez que você... a sua existência, ela gera um testemunho. E esse testemunho, ele pode manifestar o reino de Deus ou não. Mas esse reino não é um desejo futuro. Ele é uma realidade presente. Muitas pessoas usam isso como desculpa. Não, quando chegar o tempo do arrebatamento, quando chegar... Não, irmãos. Você tem que viver esse reino hoje. Manifestar esse reino hoje. Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe por que Paulo está usando essa expressão, comida e bebida, irmãos? Ele está falando, o reino de Deus não é feito pela necessidade humana. Comida fala de estômago. Comida e bebida fala de nutrição da carne. Ele está falando, o reino de Deus não é comida nem bebida, irmãos. Você está lutando por coisas que não têm valor nas regiões celestiais. O reino de Deus, ele é feito de paz, de justiça, de alegria no Espírito. Não é sobre morrer para viver isso no futuro, é sobre nascer de novo para começar a viver agora. O que eu preciso, pastor, para viver o reino de Deus? Importa-te, Nicodemos, nascer de novo. Mas eu sou batizado, pastor, quem sou eu para julgar, irmãos? Mas eu não estou falando do ato batismal, estou falando de nascer de novo, cara. Porque quando você nasce de novo, de verdade, irmãos, as realidades ao seu redor têm que mudar, irmãos. O fruto do Espírito de Gálatas tem que começar a aparecer. Por quê? Porque uma nova criatura nasceu. Algo novo surgiu. Uma nova realidade. E ali o céu se manifesta. A partir do novo nascimento. Por isso a salvação não é só o destino. É a transformação e realização do tempo de agora. As pessoas ficam buscando a salvação como se fosse o final de um ciclo. Parece que algumas pessoas enxergam a salvação, assim como a gente falou do reino de Deus, que foi adiado por um pensamento que falava, o reino de Deus, um dia nós vamos estar no reino de Deus. A salvação é a mesma coisa, a salvação parece que ela é um destino final. Não, a salvação não é um destino final. A salvação é o início de uma nova jornada e de uma nova realidade sobre a sua vida. E essa nova realidade está sobre você, ela pode transformar todos os ambientes ao seu redor, cara. Tudo pode ser transformado por essa nova realidade que está sobre você. Por isso que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Coloca ali, por favor. 2 Coríntios 5, 17. Olha o que está escrito lá, irmãos. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Deixa aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Irmãos, se a garrafa amassou, aqui não está dizendo que ele consertou a garrafa, está falando que ele criou uma nova.
Quando que o reino de Deus se manifesta na terra, pastor? Quando você se torna nova criação, cara. Quando você deixa Deus fazer tudo novo. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes as pessoas, elas até se entregam a Cristo, elas se convertem a Cristo durante a jornada delas. Algumas coisas elas não querem abrir mão. E aí fica guardando coisinha escondida, irmãos. E aí não faz tudo novo, se faz parte novo. Deus não quer tocar em você para reformar uma parte de você. Deus não quer melhorar em você o Adão caído, irmãos. Não, Deus não quer melhorar em você o Adão que caiu. Deus quer fazer nascer em você o Cristo que venceu, cara. Deus quer que nasça em você o Cristo que venceu. Mas para isso Ele tem que fazer tudo novo, cara. Tudo novo. Hoje é uma boa oportunidade para você se render diante de Deus e falar: Deus, faz tudo novo. Sabe, de repente hoje é uma boa oportunidade para você pegar o pecadinho de estimação, irmão. Aquele está escondido, ninguém sabe, Deus sabe. Ah, Deus sabe. Apresenta ele no altar hoje, fala: Senhor, eu estou te entregando, eu não quero mais isso para a minha vida. Existe um Deus que é santo, perdoa os pecados, mas não convive com eles. Então nós precisamos entregar todas essas coisas e viver o reino dos céus agora, irmãos. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, mas eu estou falando que você vai ser de verdade. Eu e você vamos ser de verdade. Lá não diz assim: se alguém está em Cristo, será uma nova criatura. Diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Presente, né, Marcelo? Presente, agora. Não é para amanhã, cara. É o que tem que mudar, irmãos? É o que nós precisamos entregar para que o reino de Deus se manifeste? Por que o reino de Deus tem que se manifestar, pastor? Porque está cheio de gente perdida, cara. E se eles olharem para mim e para você e verem a mesma coisa que eles veem nos perdidos, eles não vão ser atraídos por isso. Eles vão ser atraídos quando eles olharem para você. Quando eles olharem para você, Felipe, ver um jovem, Ana, um jovem que decidiu ter uma aliança, formar uma família, decidiram casar, viver em comunhão, viver em fidelidade com Deus, com Cristo, decidiram buscar o Evangelho, viver os princípios de Deus, e aí alguém olha e fala: cara, aquilo ali está tão bom, eu queria ter uma vida como essa. Por quê? Porque ali se manifesta o reino de Deus. Deus chamou você para ser um condutor da glória dele na terra, cara. Você é um testemunho vivo, você é a carta que muitas pessoas que não leram a Bíblia vão ler, eles vão ler em você, eles vão olhar para você, as suas atitudes, os seus gestos. Ei, nada é simples, nada é sem intenção, tudo comunica. Uma postura comunica, uma vestimenta comunica, uma atitude comunica, a forma de falar comunica. Tudo comunica, o reino ou não. Então, se eu sou agressivo, se eu não sou alguém que tem compaixão, eu sou alguém que sou violento, eu não represento o reino de Deus, cara. Pastor, mas existe algo dentro de mim ainda que se manifesta. Nós vamos orar, meu irmão, isso vai acabar hoje. Eu posso falar para você, como um testemunho vivo, irmãos, eu posso falar para você, longe da perfeição, longe de alcançar a perfeição, mas como já abandonei muitas coisas, ira, raiva, de vez em quando tenta aparecer, irmãos. De vez em quando tenta se manifestar dentro da gente. Ou só em mim, que de vez em quando tenta aparecer um negócio assim. Uma vontade, às vezes, de voltar ao velho homem. Às vezes acontece, cara. Mas você não cede a isso. Por quê? Porque em você habita o Espírito Santo de Deus. E aí quando você alimenta mais o Espírito Santo de Deus, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ele fica mais forte, ele vence a sua carne. Ele vence, irmãos. Por isso a salvação, ela não começa na morte. Ela começa no novo nascimento. Quem nasceu do céu não espera para subir, irmãos. Escute isso. Quem nasceu de novo das regiões celestiais não espera para subir. Na verdade, quem nasceu de novo, ele está manifestando para revelar agora. Ele não está esperando subir, ele está revelando. Deus chamou você para ser um condutor da glória, um manifestador da glória de Deus. Por isso é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança do mundo, irmãos, está em Deus, em Cristo. Sim, isso é uma realidade, é uma verdade. Aonde que eles vão encontrar? Fale em mim. Pode falar, irmãos. Fale em mim. Aonde que eles vão encontrar? Fale em mim.
Em você, cara, porque você é um condutor da glória de Deus, você é filho de Deus, você carrega o Espírito Santo de Deus. Se você carrega isso, você manifesta o reino agora. Existe um reino de Deus que está nos convidando essa noite. Ei, eu quero que você viva isso agora, não é para depois. Irmãos, abandona os prazeres dessa carne, desse mundo, e vem viver o reino de Deus, cara. Que Ele é prazeroso, Ele é incrível. Amém. Pastor Luiz, uma vez ele estava pregando, ele falou um negócio, ele deu uma espantada, eu olhei, eu regalei o olho na primeira vez que eu ouvi. Ele falou, tem um amigo, irmão, que falou assim, eu não quero ser crente não, ser crente é muito chato, irmãos. Falou, chato por quê? Crente não pode fazer nada. Quem falou que crente não pode fazer nada? Quem disse? Não, crente não pode usar droga. Pode. Crente não pode pular a cerca, se for casado. Ele falou, pode. Mas crente não se envolve com alcoolismo, com tabagismo. Não pode. Ele falou, pode. Mas eu não vejo vocês fazerem isso. É porque a gente não quer, irmãos. Não é porque não pode, não. É porque eu descobri que existe um amor que sacrificou por mim. Eu descobri que existe um Deus que se fez homem, andou, tocou a terra. E Ele morreu numa cruz por mim. Esse cara morreu por mim como homem, sentiu as dores que eu devia sentir, levou sobre si os pecados que eu devia carregar. Ele tomou meu lugar e me substituiu. É por isso que eu não faço. Não é porque não pode, é porque eu não preciso, cara. Ei, eu não preciso. Você não precisa. Compra uma picanha, irmãos, bem gordinha. Bota na sua churrasqueira lá, faz um churrasco, se alegre. Tenha prazer nessa vida. Ninguém chamou você para viver em um lugar de amargura. Você foi chamado para viver em abundância, em alegria, em prosperidade, viver coisas incríveis, irmãos. Se você trabalha, pega o suor do seu trabalho, compra um bom carro, uma boa casa, vai viajar com sua família. Isso é de Deus, irmãos. Não há problema nisso. E quando fizer um churrasco com a picanha, me chame, irmãos. Chama o pastor, vou lá orar por você. Amém? Esquece de mim não, aquela angus, sabe? Aquele filé mignon, né, Marcelo? Marcelo conhece, Marcelo bobo não. Amém, irmãos? Ser crente não é ser chato não, cara. Ser crente é incrível. Viver o reino de Deus na terra é incrível. É extraordinário. É extraordinário. Você conhece alguém e ele está perdido. Aí ele vive debaixo de um lugar de ira, um lugar de morte, um lugar de violência. Aí você conhece ele, aí você fala para ele, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço um cara que andou sobre a terra que pode mudar a sua história. Posso falar dele para você? E aí você fala dele para essa pessoa, e você fala do amor dele, do sacrifício dele, e daqui a pouco aquela pessoa está ali quebrantada, chorando, daqui a pouco ela entrega o coração dela, e passa algum tempo, você olha para ela, e você vê que ela foi totalmente transformada pela glória de Deus, que foi manifestada através da sua vida. Isso é extraordinário. Pastor, eu quero ver milagre. Você não está vendo, cara. Você quer ver um milagre? Olha para o lado. Olha para o lado, olha para trás. Você vai ver um monte de milagre. Um monte de gente que estava morta e agora está viva. Porque Cristo abriu um lugar de acesso, rompeu o véu para mim e para você. E nós aqui estamos nesse lugar incrível. Porque assim Deus nos permitiu e foi misericordioso conosco. Ah, cara, você não pode trocar o reino de Deus por coisas perecíveis e visíveis, não, cara. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Ó, alguns anos atrás, 2 anos atrás, essa igreja passou por um momento muito difícil comigo, com a minha casa. Minha mãe era membro dessa igreja aqui. Tinha uma vida incrível. Aí, mamãe teve um problema de saúde, fez uma operação e ela veio a falecer. Né? Mamãe morreu, não está mais aqui. E aí hoje estou eu lá, irmãos, administrando problema por causa de ganância. Estou eu lá cuidando daquelas coisas que ela amava, tentando ajeitar as coisas que ela amava, mas não foram com ela. O jardim que ela ama, que ela sempre amou, está lá, o mesmo jardineiro, continua cuidando do jardim dela. Não é superstição não, é para manter o jardim bonito. Mas ela não levou o jardim, irmãos. Ela não levou a bela casa que ela vivia lá no Vale dos Pinheiros, ela não levou aquela casa com ela. O carro ela não levou. Está tudo aí.
Não troca o reino de Deus por coisas perecíveis, cara. Viva tudo que você tem que viver. Desfrute de todas as... Amém? Você entendeu, né? Desfruta de tudo, irmãos. Desfruta de tudo, mas não dê mais valor às coisas do que a Deus. Não deixe que as coisas governem a sua vida. Quem governa você não são as coisas. O que te governa não é o que você tem. O que te governa é o Senhor. E o que você tem te serve. O dinheiro te serve. A casa confortável te serve. Um carro melhor te serve. Isso são coisas que te servem. Elas não têm valor diante do reino de Deus. Nós estamos sendo convocados para viver o tempo de Deus, o reino de Deus agora. Por isso quem nasceu do céu não sobe, quem nasceu do céu manifesta aqui, na terra. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Em algumas versões, talvez, você tenha aí, ele nos tirou, Ele nos resgatou. Não está escrito que Ele vai tirar, irmãos. Assim como você leu em Coríntios. Não está no futuro. Está no presente, cara. Ele te tirou. Não existe uma promessa de te tirar desse lugar. Não é uma promessa de te tirar das trevas e de te levar para o reino da luz. Ele está falando: ei, eu tirei. Eu transportei. Eu mudei você de lugar. Não foi só de lugar que eu te mudei. Eu mudei de ambiente. Eu mudei o governo sobre a sua vida. Eu mudei todas as coisas. Agora. Está escrito que Ele vai tirar? Não, está escrito que Ele já tirou, Ele já resgatou, Ele já fez. Você não está caminhando para ser liberto, irmãos. Você está aprendendo a viver como quem já foi. Amém? Vou repetir, para você gravar. Você não está caminhando para ser liberto. Se existe alguém aqui essa noite, em nome de Jesus, que veio para cá para ser liberto, vai ser liberto, irmãos. Para mim já está liberto. Nesse ambiente que você está vendo, você já está liberto. Se tem alguém que tem que ser liberto, vai ser liberto. Mas nós que conhecemos a Cristo e vivemos o reino, a gente não está caminhando para ser liberto. A gente está aprendendo a viver como se já fosse liberto. A gente já é liberto. A gente só tem que aprender a viver assim. Viver em liberdade é mais difícil, irmãos. Viver liberto é mais difícil. Existe uma nova realidade para cada um de nós, irmãos, a partir de um novo nascimento. Por isso o reino de Deus não é uma promessa futura, ele é uma realidade presente. Nós vamos sair daqui convictos de que nós vivemos agora o reino de Deus. Existe uma história, eu não sei, isso fica na mente parece que das crianças. Talvez a gente quando criança ouviu isso, que a gente está aguardando para ir para o céu. Não, irmão, desculpa, a Bíblia não diz que você vai para o céu. A Bíblia diz que ela quer manifestar o céu na terra. E isso vai ser feito através de mim e de você. Através de um posicionamento, irmãos. A vida não começa depois, ela começa agora. A vida eterna não começa depois. Pastor, quando que é a vida eterna? O que é a vida eterna? João, capítulo 5, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, irmão, que te conheçam, que conheçam a Deus. Por isso a vida eterna não é depois, é agora. Você conhece a Deus, irmãos? Então a vida eterna é agora. A vida eterna é hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai ser amanhã. Eu não sei o que vai ser amanhã da minha vida, irmãos. Eu sei que Deus tem um plano que ainda não está plenamente realizado sobre a minha vida. Eu tenho convicção disso, irmãos. Então eu sei que eu ainda vou ter uma caminhada por esse lugar. Mas a gente não tem convicção do dia de amanhã. Aí o que você faz agora? O que você faz agora? Valoriza as coisas eternas, cara, e vive o reino de Deus. Valoriza as coisas eternas e vive o reino de Deus. A vida eterna não é sobre tempo, é sobre relacionamento com Deus, irmãos. A vida eterna não tem a ver com o tempo futuro, mas com relacionamento agora. Conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o nosso Senhor. Oséias capítulo 6. Qual que é o propósito da minha vida? Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quando eu conheço o Senhor e entendo, e tenho humildade de entender que quando eu conhecia Ele, eu não conheci tudo, eu prossigo em conhecê-lo. O problema é que às vezes o cara acha que conheceu tudo. Aí começa a andar rápido demais, quando vê, cai no abismo. Por quê? Se distraiu, irmãos.
Tem que conhecer e prosseguir em conhecer todos os dias o Senhor. Vida eterna não é quando você morre mais, irmãos. É quando você começa a viver a realidade do céu no tempo presente. Deus está nos chamando essa noite, amém? Para viver essa realidade, irmãos. Jesus é o modelo do homem que viveu o céu na terra, irmãos. O que é a vida eterna, pastor? A vida eterna é conhecer a Deus e gastar nossa vida por Ele e com Ele. Para Ele, por meio dEle são todas as coisas, irmãos. Essa é a vida eterna. Jesus é o modelo do homem, irmãos, que viveu na terra. Ele viveu o céu na terra. Pastor, não tem como viver o céu na terra. Ele nos ensinou, cara. Tem 2 capas? Dá uma para o seu irmão. Vai te trair? Lava os pés dele. Está do seu lado, é ladrão? Dá o saco de moeda para ele cuidar. Está sangrando? Está enfermo? Ah, está impuro, pastor. 12 anos. Deixa te tocar. Ah, esse não anda mais. Esse está na porta do templo, está pedindo esmola, estende a mão. Ah, pastor, esse aqui tem fome, dá de comer. Ah, esse aqui é pedinte, dá esmola para ele. Ah, mas vai beber, não perguntou o que ele faz, falou para você dar esmola para ele. Dá comida para quem tem fome. E dá a quem te pede. Deus me ensinou a viver o céu na terra. Deus nos ensinou a viver o céu na terra. Como é que eu vivo o céu na terra, pastor? Passa pelo céu, coloca a mão nele, liberta ele, fala que você vai enxergar em nome de Jesus, cara. Você vai ver como nunca antes. Coloca a mão no ouvido surdo, fala, você vai escutar como nunca antes. Pega o leproso, segregado, aquele que ninguém quer, não tem um leproso? Não pode tocar, porque ele é impuro. Se tocar nele, fica impuro. E ele chega e fala, Jesus, se tu quisesse, eu seria curado. Jesus fala, a palavra fala, então Jesus foi lá e o tocou. Toca no leproso, irmãos. Antes de declarar para ele ser curado, toca nele. Assim você vive o céu na terra. Jesus é o nosso modelo, cara. Jesus, quando andou sobre a terra, ele sentou na mesa do fariseu para jantar com ele, do publicano. Mas quando aquela prostituta entrou, aquela pecadora entrou e se enfiou lá nos pés dele, ele não recusou. Ele falou, inclusive, que me honra é ela. Existe um modelo para mim e para você. O nosso modelo é Cristo, cara. O seu chamado não é para viver um tempo vindouro com Ele, é para viver com Ele agora. Cristo está disponível para mim e para você. Amém? Cristo está disponível para mim e para você hoje, cara. Se existe alguém aqui nesse lugar que não conhecia Cristo, que estava vivendo longe dele, essa é a noite de você se reconciliar com Deus. E se existe alguém aqui que caminha com Deus, mas precisa abandonar alguma coisa, essa é a noite que você vai abandonar para que você viva plenamente o reino de Deus. João capítulo 1, versículo 51 diz: E disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto. Vereis o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Verão os céus abertos. Quem vive conectado com o céu não é governado pela terra. Você tem que viver com os céus abertos sobre você, para que o céu possa governar a sua história. Quando você estiver num momento lá difícil, sozinho, tentado a fazer uma bobagem, olha para o céu, irmãos. Fala, Senhor, abre os céus e me mostra. Para que você seja governado pelas realidades celestiais, irmãos. Jesus não só pregou o reino, ele demonstrou, ele viveu o reino. Cura, libertação, perdão, autoridade. Tudo isso não era uma exceção, isso era um padrão do céu na terra. Ei, cura, milagre, maravilha, não é uma exceção, tem que ser um padrão, cara. Mas eu não estou vendo, pastor, então começa a manifestar em vez de querer ver. O problema é que a gente quer ver alguém fazer. Deus não chamou você para ver alguém fazer um milagre. Deus chamou você para participar do milagre com Ele. Às vezes você está orando e falando, Senhor, traz alguém aqui, o meu vizinho, ele passa por um câncer, por uma enfermidade. Ah, Senhor, levanta um homem para vir aqui orar por ele. Chama o pastor, liga para ele para vir orar por ele. Não, cara. É você, cara. Você que é filho de Deus e tem autoridade para manifestar o reino de Deus agora. Manifestar o céu na terra agora. É você que tem que ir lá e colocar a mão e declarar cura sobre a pessoa, cara. Você foi chamado para ser um condutor. A igreja não foi chamada somente para se reunir aos domingos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós não estamos nos reunindo no domingo para esperar a volta dele somente, não.
A gente está aqui para manifestar Ele agora, para viver Ele agora, para desfrutar do reino agora, para viver milagres, sinais. Qual o milagre que você precisa, cara? Meu Deus, faz um voto com Deus aí, tenha coragem, tenha fé, cara. Levanta aí hoje, vem aqui na frente e fala: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso disso, Senhor, me ajuda. Ei, transforma isso, Senhor, em mim. Faz isso, você vai ver se Ele não vai tocar você, não vai te conduzir para uma nova realidade, cara. A igreja não foi chamada para fazer uma reunião no domingo, a igreja foi chamada para manifestar Cristo. Vós sois a luz do mundo, Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. A luz não espera a escuridão passar, não, cara, ela se manifesta no meio dela. Vivendo o reino dos céus, agora. Você não ora para alguém acender uma luz nas trevas, você vai lá. Você é a luz do mundo. Eu, pastor, Cristo não habita aí? Não somos tabernáculo de Deus? Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais. Eu já estou terminando, irmãos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele nos entronizou. Falei entronizou. Fala de novo, entronizou. O que é entronizar? Posicionar. Deus colocou. Deus posicionou, isso fala de posicionamento, de pessoas que já vivem as realidades eternas agora. Ele está falando: olha, eu entronizei vocês em regiões celestiais, cara. Pastor, mas eu estou aqui ainda. Estou vendo, pô. Estou vendo você aqui. Você está me vendo aqui. Nós estamos aqui, mas sabe qual é a realidade do céu sobre mim, sobre você, Margarete? Nós já fomos entronizados nas regiões celestiais quando nós nascemos de novo e aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador. O reino de Deus é agora, cara, é para você viver Ele agora, não é para você esperar. Você não é um espectador que está esperando uma realidade se manifestar. Você é o condutor dessa realidade agora. É você que faz. Aonde, pastor? Na sua casa, irmão, no mercado, na academia, lá no seu emprego, na instituição que você trabalha. O reino de Deus tem que se manifestar lá, a justiça de Deus tem que estar lá. Mas é difícil, pastor, lá onde eu estou também é. Difícil pra caramba. Mas eu sei quem habita em mim. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me resgatou do reino das trevas e me introduziu no reino da luz. Eu já fui introduzido nesse lugar. Nós não vamos ser introduzidos no reino do Filho amado de Deus. Nós já fomos, cara. Você já foi, eu já fui. Irmãos, nossa busca não se trata de chegar ao céu, mas de viver a partir dele. Eu quero convidar você para viver a partir do céu nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé comigo no seu lugar? Fica de pé comigo no seu lugar. Eu quero convidar você para viver o céu, as realidades dos céus agora. Você não foi chamado, irmãos, para ficar buscando e esperando o dia que você vai chegar no céu. Você foi chamado para viver a partir dele. Princípios do céu devem ser praticados na terra agora, irmãos. Por isso que Colossenses vai falar assim para mim e para você: pense nas coisas do alto. Lá em Colossenses está escrito assim: ei, pense nas coisas do alto, irmãos. Nas coisas celestiais, pense nessas coisas. Pense nas coisas eternas, sabe? O céu não é o nosso destino, o céu é uma cultura estabelecida por um governo, cara. Escute isso, eu vou repetir. O céu não é o destino, o céu é uma cultura vivida, estabelecida por um governo, o governo de Cristo. O que define o céu não é o tempo presente e futuro, o que define o céu é quem governa. Quem governa? Quem governa a sua vida, cara? Quem governa a sua história? Quem governa? Quem te dá direção? Quem te conduz nesses dias? Quem tá conduzindo você, cara? É o céu? São as coisas celestiais? Ou ainda são as vontades, os sentimentos, os desejos que tem dentro de você? Não. Entregue o governo da sua vida ao Senhor, irmãos. Comece a viver debaixo de perdão. Você está aqui essa noite. Você precisa perdoar ou ser perdoado. É agora, cara. Viva o céu agora, sabe? Trabalhe o perdão. Trabalhe a santidade, o amor, generosidade, obediência, compaixão, domínio próprio. Ah, meu Deus, honestidade. Agora, cara, não é para amanhã. É para agora. De repente você precisa consertar algo com Deus nessa noite. Eu quero deixar um convite para você. Pastor, eu andei saindo um pouquinho dessa linha, que eu estava caminhando assim nas regiões celestiais, dei uma pisadinha, sabe? E eu preciso estar nesse lugar. Ei, tem uma mesa de acesso aqui. Isso aqui é profético, cara. O que eu faço, pastor? Vem aqui na frente, eu vou orar por você, cara. Eu vou declarar uma nova realidade sobre a sua vida. Ei, eu vou profetizar uma nova realidade sobre você. Uma nova história. Ei, eu vou declarar que existe aqui uma nova criatura sendo forjada por Deus. Existem novas realidades para você. Só que você precisa se posicionar
Por isso está escrito que você tem que buscar primeiro o reino dos céus. Buscai em primeiro lugar os reinos dos céus.